Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite. Meus irmãos, antes da gente iniciar, cabe a gente justificar a ausência do nosso pastor Flávio. Nosso pastor está tirando alguns dias de férias, em breve vai estar de volta aí conosco. Nós possamos continuar orando pela vida dele, da família dele, que possa ser um período de repouso, que ele possa voltar aí com as forças renovadas para seguir no trabalho para o qual Deus tem chamado. Meus irmãos, a gente continua com a nossa série Feliz Ano Novo, né? E cabe a gente refletir um pouquinho. Já estamos em fevereiro, né? Daqui a pouquinho, na metade de fevereiro, na semana que vem, bastante coisa já aconteceu. Aqui no Brasil a gente tem, algumas pessoas dizem que o ano só começa depois do Carnaval. Tem gente que diz isso. E a gente vem falando de Feliz Ano Novo e cabe refletir como é que tem sido o ano até agora, como é que estão aquelas metas, né? Todo mundo dá uma revisada no final de cada ano e pensa o que quer melhorar, o que quer mudar no próximo ano. E aí a gente tem alguns grupos diferentes de pessoas, né? Tem uns que falam assim, esse ano eu vou mudar isso aqui, mas depois do Carnaval eu começo. Aqui, por enquanto, vamos devagar. E tem gente que começa o ano ali animado, e aí quando vai chegando ali perto do Carnaval vai desanimando, né? A gente vê muito isso com atividade física, academia é muito comum, né? Você vê um grupo ali até o Carnaval, depois do Carnaval é outro, e essas pessoas vão trocando, né? Eu queria dizer que eu não estou entre essas pessoas, eu não sou inconsistente assim. Eu faço a meta e eu não vou nem antes do Carnaval, nem depois. Mas eu acho que esse ano está na hora de dar um passo à frente. Esse ano eu vou avançar. Estou querendo procurar um personal, pedir para fazer uma ficha de treino bonita ali, um treino puxado. E não fazer também, mas a ficha vai estar lá, bonita, enfim. Meus irmãos, a gente tem falado sobre aquilo que são as bem-aventuranças. E o que tem ficado claro para a gente, conforme a gente tem analisado essas bem-aventuranças até aqui, é que numa primeira vista, num olhar mais superficial, é muito fácil a gente ter uma ideia, um entendimento errado das bem-aventuranças. E muitas pessoas têm um entendimento errado. Tem um entendimento que são características, boas características, e com certeza elas são, mas as pessoas acabam tendo um entendimento que são coisas que a gente precisa desenvolver dentro de nós mesmos para sermos salvos. E conforme a gente vai analisando, conforme a gente vai avançando pelas bem-aventuranças, a gente vai percebendo que, na verdade, elas são características que são geradas em nós por Deus. E que elas caminham juntas, uma está relacionada à outra, uma está ligada à outra. E são ali frutos, são sinais de uma vida transformada por Cristo. Primeiro, lembrando, recapitulando, o que seria ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz. E para nós, para o crente, ser feliz é ter uma vida de relacionamento com Deus eterno. Ser feliz é saber que nós caminhamos para uma eternidade com Ele, porque Ele teve misericórdia, teve graça de nós e nos resgatou. Meus irmãos, veja bem, você pode ter tudo, você pode ter muitas riquezas, você pode ter a admiração dos seus familiares, dos seus colegas, você pode ter uma carreira exemplar, você pode ter bens, você pode ter uma família que te ama. Se você não tem a Cristo, se você não tem a salvação, você não é um bem-aventurado. Porque tudo isso um dia passa, tudo isso vai passar. Mas a eternidade com Cristo, ela nos espera. Por isso, ser bem-aventurado é ser salvo, é viver uma vida com Jesus. Conforme a gente vem avançando nessas bem-aventuranças, cabe uma breve recapitulação. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por que é um pobre em espírito? É aquele que sabe que não tem nada, mas que ele depende de Deus, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, e aqueles que choram por perceber o quão limitados são, quão dependentes de Deus, tanto nós como aqueles ao nosso redor. Mas a Bíblia promete, serão consolados. Bem-aventurados os humildes, por saberem que nós não somos nada perante Deus, mas esses humildes receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e ter fome e sede não é simplesmente desejar, poxa, seria bom se eu saciasse isso. Não, ter fome e sede é buscar, é ter necessidade da justiça de Deus, e a Bíblia promete que eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que entendem a grande graça que Deus teve pelas nossas vidas, estende aos outros essa graça, olha para o próximo com um olhar de misericórdia, não de julgamento, não de condenação, mas também de orar para que também venham a alcançar essa misericórdia.
E a Bíblia diz que eles obterão misericórdia. E nós chegamos na bem-aventurança de hoje. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 8, onde Jesus vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? Oremos. Senhor, te glorificamos, Pai, pelos louvores que já tivemos a oportunidade aqui participar e oferecer a Ti, pela Tua graça sobre essa igreja. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra que foi deixada para nós, e pedimos que nessa noite o Senhor venha esclarecê-la em nossas mentes, em nossos corações, para a nossa edificação. Oramos assim, que essa palavra gere frutos em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma frase tão simples, tão direta: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mas conforme a gente vem falando, se a gente fizer uma análise rasa, superficial, o que é ser puro de coração? É ser uma pessoa inocente? É ser uma pessoa que tem as emoções puras, corretas? A gente precisa analisar o conceito dentro de uma análise bíblica. A Bíblia, ela precisa ser interpretada pela Bíblia. E a gente pode começar dividindo essa frase, pensando, primeiro, por que o Senhor se referiu ao coração? Por que Jesus fala de coração? A gente entende, meus irmãos, quando a palavra se refere ao coração, e aqui lendo diretamente do texto do livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, que nós temos usado para o estudo desses sermões, ele vai dizer: quando a palavra se refere ao coração, ela está cobrindo não apenas as emoções humanas, mas o centro do ser e da personalidade e do indivíduo. E no livro ele vai explicar, ele vai se estender, dizendo que quando a palavra fala de coração, ela está abrangendo dentro desse conceito de coração 3 características. Primeiro, ela está falando da nossa mente, das nossas emoções, que é o mais comum, quando a gente fala de coração, a gente pensar em emoções, e também das nossas intenções. Então é claro que esses 3 conceitos, eles influenciam o outro e são influenciados. A Bíblia, quando ela fala de coração, e ela fala do coração quando ela se refere à mente, por exemplo, lá no livro de Jó, quando o próprio Deus se apresenta a Jó no final do livro, ele pergunta a Jó: quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quando ela fala das emoções, a gente pode ver, por exemplo, vários salmos, principalmente salmos de Davi, onde ele vai externar ali, falar das emoções do coração dele. No Salmo 13 mesmo, existem 2 versículos no mesmo Salmo. No Salmo 13:2, ele vai dizer: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? E um pouquinho mais à frente, no Salmo 13, versículo 5, ele vai falar: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Mas ele também vai falar das intenções, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós queremos. Provérbios 19, 21 vai dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, quando a gente pensa aqui no conceito de um coração, e quando Jesus fala de um coração puro, ele está abrangendo todos esses 3 conceitos. A gente sabe que as nossas emoções, elas nos influenciam e muito no nosso dia a dia, muito mais do que a gente vem a pensar. Por mais que a gente pense que somos pessoas muito racionais, que tomamos decisões baseadas puramente na razão, até mesmo a psicologia ela vai dizer que, na verdade, a gente racionaliza as nossas emoções. A gente se baseia nas nossas emoções e explica elas com a nossa razão. E é claro que as nossas emoções, elas vão influenciar o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que passa pela nossa mente no dia a dia. E isso vai influenciar também o quê? As nossas intenções, os nossos objetivos, aquilo que a gente busca, aquilo que nos faz levantar a cada manhã. A gente vê essas três coisas durante toda a palavra, ela vai falar de coração e falando dentro de algum ou mais desses sentidos. Então nós sabemos que quando Cristo fala de coração, ele está falando de algo muito importante, pois ele está falando da própria alma do homem. Agora, tendo estabelecido a importância do coração, a importância desse conceito, cabe a gente ver qual é o diagnóstico da palavra que ela traz ao coração do homem.
Quando a Bíblia ela fala do coração do homem, o que ela fala? O que ela revela? Eu queria convidá-los a acompanhar comigo um trecho ali em Marcos 10. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 22, onde mostra um encontro de Jesus com um homem que o busca ali para fazer uma pergunta. E aqui o texto vai dizer: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, se a gente começar a destrinchar um pouco esse diálogo, a gente já percebe uma coisa logo no início. Quando Jesus ia passando, esse homem se aproxima dele, vai até ele e fala: de joelhos, bom mestre, o que eu preciso fazer, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde ali a ele com uma pergunta até surpreendente: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Veja bem, meus irmãos, Jesus não estava dizendo que ele não era bom, até porque Jesus era Deus em pessoa. Se existia um homem que era bom, que tinha a bondade, que podia se dizer bom, era Jesus, por ser Deus. Mas ele estava desafiando o conceito de bondade daquele homem. Por que você me chamou de bom, se somente Deus é bom? E por que Jesus diz isso? Porque aquele homem em si acreditava que ele era bom. Porque quando Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? E ele lista os mandamentos ali para ele. Ali eu imagino que aquele homem, já se satisfez, falou: mestre, isso tudo, desde a minha adolescência eu tenho seguido. Ele deve ter pensado, então eu estou garantido. Mas a palavra diz que Jesus olha para ele e olha com um olhar de misericórdia. Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus lhe disse: falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E um convite tão maravilhoso, um convite tão perfeito, um convite de Jesus: vem e caminha comigo. Ao invés de trazer alegria, aquele homem trouxe tristeza. E ele sai dali abatido. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. Ele não estava pronto para abrir mão das suas riquezas para servir a Deus. Meus irmãos, a Bíblia não está dizendo que é pecado ter riquezas. A Bíblia está dizendo que o nosso coração precisa estar no lugar certo. E o coração daquele homem não estava no lugar certo. Em Mateus 6, 19 a 21, Cristo vai ensinar: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, aonde nós colocamos o nosso coração? Como eu disse, muitos gostam de trazer esse texto para dizer que o cristão, na verdade, ele deveria ser um abnegado total, que ele não poderia ter posses, que ele teria que dar tudo aos pobres. Isso não é verdade. Não é pecado nós temos posses, mas é claro, como cristãos devemos amar o nosso próximo e servir ao nosso próximo com aquilo que Deus graciosamente nos dá. A Bíblia ensina que o cristão ele deve trabalhar da melhor forma possível, fazendo o melhor dele. E agindo dessa forma, nós alcançamos até alguma prosperidade, até porque Deus é misericordioso, ao ponto de não nos deixar faltar nada, nos dar em plenitude. A grande questão é que o nosso coração não pode estar baseado nisso.
A gente não pode confiar na nossa riqueza. Essa semana a gente viu um caso de... Os chineses inventaram uma inteligência artificial mais eficiente, uma empresa lá nos Estados Unidos perdeu um valor de $500 bilhão. Meus irmãos, o que é $500 bilhão? Em um fato, em uma coisa que acontece assim, a mudança que ocorre. Então, aquilo que a gente tem nesse mundo, a nossa riqueza, a nossa reserva, o nosso trabalho, é claro, são importantes, mas a gente não pode confiar nisso. A gente não pode confiar nisso, porque isso tudo a gente pode perder, e pode perder de uma hora para outra. E não somente fala de riqueza financeira, mas aonde a gente coloca o nosso coração. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pode, em vez de colocar o nosso coração em Deus, colocar nos nossos familiares. E é claro que a gente precisa amar, e amar muito os nossos familiares, amar como a nós mesmos. Mas nós não podemos deixar que eles tomem o lugar de Deus em nossas vidas, porque são pessoas, são falhos, e em algum momento vão nos decepcionar. Mas Deus é aquele que não nos decepciona, Deus é aquele que é constante. A nossa segurança precisa ser Deus. No sermão retrasado, o pastor Mateus comentou no início, de quando se jogava ali aquele jogo do banco imobiliário, e que as pessoas davam muito valor àquele dinheirinho de papel, que fora daquilo não tem importância. Mas quando a gente para pensar naquilo que é o nosso dinheiro, onde está a importância nisso? Nem o papel a gente tem mais, o nosso dinheiro agora é um código que está aí na internet, na nuvem, não sei, em algum servidor. E quando a gente diz isso, meus irmãos, não é para trazer uma sensação de desespero, é para trazer uma sensação de segurança, porque o nosso coração está firmado em Cristo Jesus. Meus irmãos, em outro texto, talvez também seja que resuma muito bem a questão, em Marcos 7, de 18 a 23, Cristo conversava ali com seus discípulos, e logo após ele ter tido uma discussão, um argumento com alguns fariseus, porque os fariseus o buscaram para acusá-lo, dizendo que ele não cumpria ali os rituais de pureza, de lavar as suas mãos antes de se alimentar, antes de comer. Jesus vai responder: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus: não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. E ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Meus irmãos, percebemos uma coisa: Jesus, ele não está dizendo que esses males vêm do coração do homem que é mau, do homem que é ruim. Ele está falando que vem do coração do homem. O nosso coração, irmãos, ele foi corrompido pelo pecado. Então, o nosso coração é uma fábrica disso tudo que Jesus está listando. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Talvez uma das piores tendências, costumes que a gente tem na nossa cultura hoje é aquela mensagem velha e batida, mas que continua sendo trazida de confie no seu coração. Faça o que o seu coração achar certo, faça o que o seu coração achar melhor. Meus irmãos, durante toda a Bíblia vai ensinar que o nosso coração é enganoso. Que o nosso coração ele pode nos levar a caminhos que o fim desses caminhos são de morte. Não porque o nosso coração seja mau ou ruim, mas é porque ele foi corrompido pelo pecado, porque Deus nos deu um coração bom, Deus nos criou a imagem de semelhança dele. Quando nos criou, ele viu que era bom, mas nós fomos corrompidos pelo pecado e pela desobediência a Deus. E por isso nosso coração tem a tendência de criar e de trazer à tona todas essas coisas terríveis. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente vê tantos males que há no mundo, tantas coisas que há no mundo, a gente pode perceber que tudo isso nasce de dentro do coração do homem. Não adianta a gente colocar a culpa na sociedade, não adianta a gente colocar a culpa em A ou B, isso vem do coração do homem. Mas, meus irmãos, se o nosso coração é tão mau, é tão corrompido,
Como alguém poderia apresentar um coração puro? E o que seria um coração puro? Assim como a gente destrinchou o conceito de coração através da Bíblia, vamos falar do conceito de pureza. No Antigo Testamento, Deus revela ao povo de Israel algumas regras rituais, cerimoniais, de algumas coisas que eles deveriam evitar, de algumas coisas que eles deveriam fazer e algumas coisas que eles não deveriam fazer para se manter puros. E ele faz isso porque Deus se apresenta como um Deus totalmente santo, um Deus que não pode ver corrupção. E é interessante, meus irmãos, que há um livro praticamente inteiro na Bíblia, que é o livro de Levítico, que vai listar ali aquelas regras, e quando a gente para ler, e é até difícil de ler, muita gente para a leitura anual da Bíblia ali em Levítico, que é um texto difícil da leitura, mas quando a gente para ver, a gente percebe que é impossível para qualquer homem cumprir todas aquelas regras, é impossível. E Deus sabia o que ele estava fazendo. Quando ele revelou aquilo, quando ele mostrou aquilo, ele também mostrou formas de se purificar. Também mostrou formas de você se corrigir quando você se tornasse impuro. Então, por que Deus mostrou aquilo? Aquilo servia como um espelho para que o homem pudesse olhar e ver o quão distante ele estava de Deus. O quão impuro ele estava comparado com a santidade de Deus. E o quanto ele se precisava de Deus. O grande erro dos fariseus e dos escribas da época de Jesus era que eles focavam naquilo que era a lei, e não naquilo que era mais importante, que era a intenção da lei. Então eles se preocupavam com rituais e com cerimônias, com tradições, e eles se achavam até melhores e mais importantes do que os outros, porque eles cumpriam aquelas tradições. E todo o tempo Jesus vai debater com eles e vai corrigi-los, e dizer que eles não estavam fazendo a coisa da maneira certa. Um estudioso cristão chamado Wesley Huff vai usar essa comparação. Ele diz que os fariseus, eles se olhavam no espelho da lei e eles tentavam se limpar com um espelho. Um espelho não pode nos fazer limpos. Ele está ali apenas para mostrar a nossa condição. E mesmo que fosse não pelas obras da lei ou de alguma outra forma, é impossível para o homem justificar e purificar a si mesmo. Em Provérbios 29, a palavra vai dizer: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Mas diante daqueles homens, estava aquele que tinha o coração verdadeiramente puro, e aquele que tinha o poder para transformá-los. O que, infelizmente, muitos deles não o reconheceram. E essa promessa de que um dia viria esse homem que viveria uma vida perfeita, que teria um coração puro, e que se entregaria para salvar, para resgatar para ele um povo purificado, ela já vinha sendo dita desde a época da lei, desde o Gênesis, desde o Antigo Testamento, desde os profetas. Aquilo tudo que aqueles homens conheciam tão bem a letra da lei, mas que não enxergavam a revelação que estava bem perante eles. Para a gente olhar e analisar uma dessas profecias do Antigo Testamento, podemos analisar Jeremias, capítulo 24, versículo 7, onde Deus diz àquele povo, e naquele momento um povo de Israel afastado, exilado pela desobediência a Deus, e Jeremias vem dizer: eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Meus irmãos, um coração que é capaz de conhecer a Deus e entender quem Ele é. Um coração que é capaz de reconhecer a Deus como Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor, pode parecer uma frase que já se tornou genérica nos nossos dias. A gente vê tanto isso. Jesus Cristo é o Senhor, Deus é o Senhor. Mas quando a Bíblia usa essa expressão Senhor, ela está dizendo daquele que domina e que reina sobre todas as coisas, sobre cada menor circunstância. Então não adianta nós dizermos que Jesus Cristo é o Senhor, se Ele verdadeiramente não tem autoridade, não tem a primazia sobre a nossa vida. Mas a promessa do profeta era: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo
e eu serei o seu Deus, e eles se voltarão para mim de todo o coração. Quando a gente fala de um coração puro, a gente fala no sentido da singeleza. Um coração que tem apenas um único objetivo, uma intenção, que é viver de acordo com a vontade de Deus, de glorificar a Ele e de confiar nele. Veja bem que ele diz de todo o coração, é um coração completo, é um coração que não está dividido, é um coração que não tem plano A, plano B e plano C, é um coração que está dedicado inteiramente a Deus. Mas também um coração puro no sentido de limpo, livre das impurezas e da maldição do pecado, que é o que faz separação entre nós e Deus. O que faz separação entre o homem e Deus é o seu pecado. Um coração capaz de conhecê-lo. Esse é o coração que a Bíblia promete. Meus irmãos, então, como alcançar esse coração puro? Se não depende de nós, o que a gente pode fazer? Como alcançar esse padrão tão elevado que Deus pede? Se a gente não tem, a gente tem que buscar quem tem. Se a gente não sabe, a gente busca quem sabe. Eu já falei que o único que teve o coração verdadeiramente puro e reto foi Jesus, aquele que andou por nós, que andou e que ensinou naquela época e que se entregou por nós. Mas nós precisamos nos aproximar dele com a mesma atitude de Davi. E eu cito Davi porque Davi é um homem que a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que parece até alguma contradição, porque quando a gente para olhar a vida de Davi, é claro, ele foi muito usado por Deus em diversas ocasiões, mas foi um homem que errou muito, cometeu atos terríveis, pecou. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Ora, em vários salmos, em vários trechos que a Bíblia relata sobre a vida de Davi, a gente vai mostrar Davi se colocando perante Deus como alguém necessitado da graça dele, necessitado da misericórdia dele. Não como alguém que se exaltava e dizia, eu sou bom, eu sou o melhor. Não, alguém que precisava de Deus. No Salmo 51, versículo 10, Davi vai fazer uma oração dizendo, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. A gente leu lá no início um outro salmo de Davi, onde a gente vê a inconstância, né? Num versículo ele diz, meu coração está angustiado e está oprimido, e no outro ele diz, meu coração exulta no Senhor. Davi conhecia o segredo de que ele precisava buscar a Deus e se colocar perante Deus e pedir a Deus um coração puro, um coração estável. Davi, nos momentos que ele pecou, ele se humilhava perante Deus e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, me transforma, me muda, para que eu possa fazer a sua vontade. A gente vê isso em vários salmos, boa parte dos salmos foi escrita por Davi, em vários salmos a gente vê ele implorando a Deus que mude seu coração, que mude seus pensamentos, que guie as suas intenções. Davi sabia que ele precisava confiar em Deus, em que ele dependia de Deus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A gente não pode cair na passividade e dizer, ora, se não depende de mim receber um coração novo, então eu não posso fazer nada. Não, a gente precisa ir até aos pés do Senhor e dizer, Deus, eu sei que eu tenho um coração doente, corrompido, mas transforma meu coração, me dá um coração conforme a tua vontade. Indo para o Novo Testamento também, a gente pode ler as palavras do apóstolo Paulo, na epístola ali aos Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 13, e é um texto que a gente já viu algumas vezes dentro dessa série, porque é um texto que se encaixa perfeitamente, onde ele vai falar àquela igreja assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Meus irmãos, se o nosso coração é transformado, ele vai gerar emoções transformadas, ele vai gerar pensamentos transformados que vão nos trazer intenções remidas, transformadas.
E a gente sabe que isso é uma operação de Deus, porque o apóstolo Paulo diz, é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente não tem crédito nenhum, porque é Ele que fez a gente querer e também é Ele que faz a gente realizar, mas Ele nos permite isso, o realizar. Ele permite que participemos, nós não participamos nessa caminhada, nessa obra, como alguém que fica sentado apenas esperando o que Deus vai fazer, mas que alguém que tudo isso tem a oportunidade de participar. Operem a salvação de vocês. Nós podemos operar a nossa salvação para que ela venha a dar frutos e dar frutos de vida eterna. Já dizendo isso, irmãos, se durante essa noite, durante esse sermão ou até os últimos, você tem avaliado a sua vida e seu coração e você tem pensado, eu acho que eu não tenho um coração totalmente puro perante Deus. Eu acho que as minhas intenções ainda não estão onde deveriam estar. Eu sinto que às vezes eu perco o controle das minhas emoções, eu sinto emoções que eu não deveria sentir. Meus irmãos, bem-vindo ao clube. Mas se Deus está gerando em você essa consciência e o desejo de buscar um coração transformado, a gente pode ver Deus já efetuando aqui o querer. E Ele vai efetuar o realizar. Basta que você coloque a sua vida perante Ele, que você peça a Ele, que Ele dê um coração transformado. Tiago, versículo 4, versículo 8, ele vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. É preciso se aproximar de Deus. É preciso buscar a Ele, porque se é Ele que tem essa bênção para nos dar, e é só Ele que pode dar, precisamos buscar a Ele. E eu tenho certeza que Ele realizará essa obra em nós. Mas também, assim como toda boa aventurança, há uma promessa anexada a ela, pois eles verão a Deus. Meus irmãos, a promessa dada àqueles que têm um coração puro é uma promessa muito maravilhosa. A gente falou que ali no Antigo Testamento Deus já mostrava isso. Aquele que estivesse impuro, aquele que não estivesse de acordo, ele não poderia se apresentar no tabernáculo, ele não poderia estar perante Deus, ele teria que fazer ali alguns rituais de purificação antes. Porque o nosso Deus é santo, perfeitamente santo, Ele não pode ver corrupção. Mas a promessa que Ele dá é que Ele nos purificará para que nós possamos ver a Ele. E ver no sentido, primeiro, de vê-lo no nosso dia a dia. A gente vê Deus em nossa vida, quando o nosso coração está firmado nele, quando Ele é o centro do nosso coração, então a gente passa a olhar para as circunstâncias, para aquilo que nos cerca, para aquilo que está ao nosso redor de uma maneira diferente. Porque em tudo nós vemos o operar de Deus, nas coisas boas e nas coisas ruins, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então passamos coisas ruins, sim, porque Ele permite que passemos. Passamos coisas boas, sim, pela graça dEle, vivemos muitos momentos de alegria, recebemos tantos presentes, tantas graças dEle, ao qual não somos merecedores. E a gente passa a ver Deus no decorrer da nossa vida. Isso é tão maravilhoso que outros começam a ver a Deus através da nossa vida também. Deus nos permite a graça de compartilhar esse evangelho com aqueles ao nosso redor, de falar dele e contar essa transformação maravilhosa que Ele realiza em nossas vidas, para que outros também possam viver essa transformação maravilhosa. A transformação de ter um coração puro e inteiro perante Deus, que confia, que descansa nele e que segue a Ele, independente de qualquer circunstância. Eu quero já ir chamando a banda à frente, enquanto eu falo aqui sobre o outro aspecto da promessa de ver a Deus. Esse é um aspecto, meus irmãos, ainda mais maravilhoso. Meus irmãos, há uma promessa que vai chegar um dia em que cada um de nós vai se apresentar perante Deus. Cada um de nós vai ver a Deus como Ele é. Estaremos perante Ele, na presença dEle. Meus irmãos, e temos a confiança que nós vamos nos apresentar perante Deus com um coração puro, alegre, sem culpa, porque o Filho dEle levou toda a nossa culpa naquela cruz.
A corrupção do pecado, então, ela vai ser plenamente derrubada. Seremos feitos perfeitos, estaremos com Ele por uma eternidade. Para um cristão, a maior esperança dele, aquilo que ele espera, é ouvir essa frase: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E um dia nós vamos ouvir essa frase. Um dia, meus irmãos, na majestosa presença de Deus, não haverá mais pecado, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas vão ser passadas. Eu quero fechar aqui com a leitura de um último texto, de 1 João, capítulo 3, dos versos 21 a 24. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O nosso erro ao analisar as bem-aventuranças sobre a ótica errada é achar que são coisas que a gente precisa fazer para ser salvo. As bem-aventuranças são frutos de um coração salvo e remido. E como o Tiago está dizendo aqui, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. E se o nosso coração não nos condena, nós fazemos a vontade de Deus, porque Ele nos capacita a fazer a vontade dEle, a cumprir os mandamentos dEle. E quais são os mandamentos? Os mandamentos se resumem de uma forma simples: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desse modo, nós sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Nós vamos sair daqui, meus irmãos, e vamos começar uma semana onde vão se apresentar muitas circunstâncias difíceis, circunstâncias boas. Muitas coisas vão nos distrair e isso é normal. Mas a gente precisa trazer à prática esse exercício que Davi realizava, de estar em constante oração, de estar pedindo: Senhor, seja o centro da minha vida, no momento que a gente acorda, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, porque as circunstâncias virão. Muitas coisas tentarão tirar o nosso coração do centro, que é Jesus. Mas se nós buscarmos a Ele, se nós trouxermos à lembrança o Evangelho a cada dia, Ele é justo e fiel para nos trazer de volta e para manter o nosso coração onde Ele precisa estar. A nos dar um coração puro, não pela nossa virtude, mas porque foi purificado naquele maravilhoso sacrifício desse homem que viveu uma vida perfeita, que se entregou numa cruz, se humilhou numa cruz para nós, para nos salvar. Que nós possamos, meus irmãos, levar à prática esse sermão e buscar a Deus e entregar o nosso coração na presença dEle. Amém?